Estudo bíblico do Salmo 150. O Salmo 150, um salmo de louvor, é uma elaboração sobre a palavra hebraica aleluia, que significa louvai ao Senhor. E é adequado para este livro de louvores, significado do nome do livro de Salmos em hebraico, terminar com repetidas ordens para se louvar ao Senhor. Salmo 150. 1. E aleluia. Louvai o Senhor em seu santuário, louvai-o em seu majestoso firmamento. 2. E louvai-o por suas obras maravilhosas, louvai-o por sua majestade infinita. 3. E louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com a lira e a cítara. 4. E louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o com a harpa e a flauta. 5. E louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo o que respira louve o Senhor. Estudo do Salmo 150. 152.1 No seu santuário. O intuito é que o louvor chegue a Deus onde ele mora, nos céus. 151.6 Este nobre final do saltério soa uma nota clara de louvor, como o fim de todos os muitos humores e experiências registradas em seus maravilhosos suspiros e canções. Lágrimas, gemidos, lamentos pelo pecado, meditações nas profundezas escuras da providência, fé fraca e aspirações frustradas, tudo leva a isso. O salmo é mais do que um encerramento artístico do saltério, é uma profecia do último resultado da vida devota e, em seu sol sem nuvens, bem como em sua universalidade, proclama o fim certo dos anos fatigantes para o indivíduo e para o mundo. Tudo o que tem fôlego o ainda louvará a Jeová. O salmo é evidentemente destinado ao uso litúrgico, e pode-se imaginar que cada instrumento começou a participar do concerto como foi nomeado, até que finalmente todos se misturaram em uma poderosa torrente de som de louvor, ao qual os dançarinos rodopiantes acompanharam o ritmo. Um estranho contraste com as noções modernas de sobriedade na adoração. O 10 vezes o louvai-o tem sido muitas vezes visto como um símbolo de completude, mas provavelmente não tem significado especial. Em Salmo 151 o salmista chama a terra e o céu para louvar. O santuário pode, de fato, ser o templo ou o palácio celestial de Jeová, mas é mais provável que a invocação, como tantas outras de tipo semelhante, seja dirigida a homens e anjos, do que apenas a estes últimos. Significou: aqueles que estão nas cortes terrenas e aqueles que circundam o trono que se ergue acima do firmamento visível são partes de um grande todo, um coro antifonal. Cabe a eles louvar, pois cada um deles habita no santuário de Deus. O tema do louvor é tocado em Salmo 152. Seus feitos poderosos só podem ser traduzidos como os seus atos heróicos ou valentes. A referência é a sua libertação de seu povo como uma manifestação de destreza ou poder conquistador. A ternura que moveu o poder não está aqui em questão, mas o poder não pode ser dignamente louvado ou compreendido, a menos que a piedade e graça divinas de que é o instrumento sejam apreendidas. Atos poderosos, não suavizados por impulsos amorosos e propósitos graciosos, evocariam admiração, mas não agradecimentos. Nenhum louvor é adequado à abundância de sua grandeza, mas ainda assim ele aceita a adoração que os homens podem prestar. Os instrumentos mencionados no Salmo 152.3 e 5 não foram todos usados, até onde sabemos, no serviço do templo. Possivelmente existe a intenção de ir além daqueles reconhecidos como sagrados, a fim de enfatizar a universalidade do louvor. O chifre era o chofar ou curvo, tocado pelos sacerdotes, a harpa e o saltério eram tocados pelos levitas, os tamboris eram tocados pelas mulheres, e a dança, tocando instrumentos de cordas, flautas e símbolos, não eram reservados aos levitas. Consequentemente, a convocação para louvar a Deus é dirigida aos sacerdotes, levitas e ao povo.
Em SL 152.4b o cordas o significa instrumentos de cordas, e o cachimbo é provavelmente aquele usado por pastores. Nenhum dos dois tipos de instrumento aparece em outro lugar como empregado no culto. Muito pouco se sabe da música judaica para nos permitir determinar se os epítetos aplicados aos símbolos se referem a dois tipos diferentes. Provavelmente sim, sendo o primeiro pequeno e agudo, o segundo maior, como um instrumento similar usado na música militar, e de tom profundo. Mas o cantor gostaria de ouvir um volume de som que abafasse todo aquele doce tumulto que ele evocou, e, portanto, ele chama tudo o que tem fôlego para usá-lo ao enviar um coro de trovão de louvor a Jeová. A invocação traz a profecia de seu próprio cumprimento. Esses últimos acordes da longa série de salmistas são como se aquele bando de cantores de Israel se voltasse para o mundo ouvinte e entregasse a ele as harpas que, sob suas próprias mãos, produziram tal música imortal. Poucas vozes obedeceram à convocação, e a visão de um mundo melodioso com o louvor de Jeová e somente dele nos aparece, em nossos momentos de desânimo, quase tão distante quanto quando o último salmista deixou de cantar. Mas seu chamado é nossa confiança, e sabemos que o fim da história será aquele cuja obra é mais poderosa do que todos os outros atos poderosos de Jeová. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 152 A excelência da sua grandeza. Esta expressão grandiosa é uma forma esplêndida de resumir tudo o que os salmos falam da maravilha de Deus. 152.3-5 Dentre os vários instrumentos desta seção, constam os de metal, de sopro, de corda e de percussão, abrangendo muitos dos instrumentos conhecidos então em Israel. 152.6 Tudo o quanto tem fôlego. O fôlego que Deus nos deu deve ser usado para louvá-lo. Enquanto estivermos vivos, devemos louvar ao Criador. Com seu fôlego, Deus criou tudo o que há, e com nosso fôlego devemos adorá-lo. O livro de Salmos começa com a bênção de Deus aos justos e termina com toda a criação adorando nosso amado Criador. Amém.